Olá, paz do Senhor, este é o seu canal EBD Viva. Toda semana nós estamos aqui, pela graça do Senhor Jesus, estudando uma lição extraída de onde? Da Bíblia Sagrada. E sempre a gente diz aquele versículo maravilhoso que é tema da nossa lição de hoje. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E nós já chegamos à última lição do trimestre. E você, pode aí, irmãos, nos ajudar socializando esse material, com o seu vizinho, com as pessoas que você considera e conhece da sua igreja. E você socializando esse material, você nos ajuda em nosso canal. Nós estudaremos hoje a oração do profeta Abacuque, conhecida como o profeta do avivamento. Abacuque traz lições preciosas quanto à realidade do avivamento espiritual. Com ele, nós aprendemos que o avivamento traz, com urgência, em um tempo de angústia pelos pecados, de compromisso que nós precisamos ter com a palavra de Deus, numa oração incessante, rogando a presença de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. É uma lição maravilhosa que eu te convido a ficar conosco, a estudar com a gente. A lição é de número 13. O título é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa lição, última lição do primeiro trimestre de 2023. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade de termos chegado até aqui. O textuário de hoje, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. O avivamento, irmãos, é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. No mundo onde cada vez mais os homens estão longe de Deus, a oração do profeta Abacuque, que orava em meio a um cenário de pecado, pois o povo de Deus ele já ia sofrer a justiça de Deus, permitindo o cativeiro babilônico. Mas, na oração do profeta, ardia fortemente a chama do avivamento espiritual. Ô glória, amados? Nós temos que cultivar na palavra e aprender com a palavra e viver a palavra. Verdade prática. A vontade de Deus é avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Precisamos ser avivados, irmãos? Pois não podemos ser igual à igreja de Sardes, uma igreja morta, nem a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna. Nós precisamos ser avivados no Espírito Santo como a igreja de Atos 2. Nós vivemos esse momento até hoje. Leitura bíblica em classe encontra-se em Abacuque capítulo 3, versículos 1 a 2, 16 a 19. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram meus lábios e entrou no porão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, olha, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que maravilha, amados, esse texto. Que oração fervorosa, que ecoa através dos séculos. Essa oração nós vamos estudar hoje. E eu te convido
a já conhecer os objetivos da lição de hoje. O número 1 é apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. O 2, que tem a ver com o tópico 2, é enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. 3, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Não um fogo de palha, mas uma sarça ardente, né, irmãos? Irmãos, nós tiramos aí um pedacinho, né? Antes de adentrarmos na introdução, depois que nós pesquisamos, uma parte lá do dicionário Wycliffe, né? Que trata sobre esse ponto lá do livro Abacuque. A singularidade desse livro pode ser reconhecida, né, por duas características diferentes. Abacuque, primeiro, foi um profeta de Deus preocupado com o avivamento da obra do Senhor no meio dos séculos. Isso é que a palavra nos traz. Repetidas vezes nós trazemos esse versículo, né, ao longo das lições bíblicas em nosso canal. Vejamos então, né, que o que traz aí esse suprassumo que nós trouxemos. Em primeiro lugar, Abacuque registra o seu diálogo com Deus, no qual levanta problemas teológicos e ouve de Deus as respostas do Altíssimo. Além disso, o capítulo 3 tem a forma de um salmo com termos musicais anotados no primeiro e no último versículo. A mensagem de Abacuque pode ser resumida da seguinte forma. 1. Por que Deus tolera a violência? Abacuque 1, de 1 a 4. 2. Os caldeus irão trazer o castigo a Judá? Versículo de 5 a 11. 3. Por que os gentios deveriam ser usados para castigar o povo de Deus? Ainda no capítulo 1, versículos 12 a 21. E o justo confia na justiça de Deus? 2, de 2 a 20. E quinto, a oração de confiança e louvor, capítulo 3, de 1 a 19. Por meio da oração de Abacuque, ele faz um apelo a Deus a respeito da violência, da injustiça, da destruição e da indiferença aos ensinos da lei que prevaleciam em Judá. Ele não podia entender por que um Deus justo poderia tolerar isso. Quando Deus respondeu, indicando que os invasores caldeus iriam trazer castigo aos culpados cidadãos de Judá, Abacuque ficou ainda mais preocupado. Será que os caldeus, cujo poder estava em seu Deus com D minúsculo, né, teriam permissão para castigar os judeus, que na verdade eram menos pecadores do que esses invasores pagãos? Na resposta de Abacuque, né, Abacuque é convidado a registrar no final que os pecadores iriam cair, mas que os justos viveriam pela sua fé e fidelidade. O justo não deveria tirar conclusões baseadas em uma limitada perspectiva temporal de algum tempo, mas deveria esperar e contemplar o resultado final. Os iníquos que rodeavam os agressores, os malfeitores, os assassinos, os trapaceiros e os idólatras, no final, iriam perecer, enquanto os justos iriam viver, pois o Senhor está em seu santo templo. Portanto, toda a terra deve ficar em silêncio perante ele. Abacuque 2:20. Que maravilha, amados. Vamos aproveitar o tempo e já, entrar propriamente na lição de hoje, na introdução da lição. Nós aproveitamos o tempo e entramos aí agora na introdução. O comentarista da lição nos traz que encerraremos esse trimestre com um clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente da igreja visível ser poderosamente avivada por Deus, e as forças do mal tentaram pará-la, mas não prevaleceram, nem prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Quando os saduceus interrogaram a Jesus com perguntas sobre o reino dos céus, em Mateus 22, 29, o que Jesus disse?
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus adverte que o conhecimento das Escrituras deve ser acompanhado pelo poder de Deus. Não pode haver conhecimento sem o poder, e nem o poder sem o conhecimento. Vamos à palavra-chave da lição de hoje? É aviva. E Abacuque? Abacuque significa abraço e está incluso na subdivisão da Bíblia chamada de profetas menores. Menores não pelo grau de importância, e sim pelo tamanho do livro. O livro tem apenas 3 capítulos. E o importante ensinamento que ele nos traz é sobre o avivamento no meio dos anos de Deus, provindo de Deus, porque é Ele que concede por meio do Espírito Santo. O clamor pelo avivamento, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que ele podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção, né? Tanto espiritual e moral do seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver essa resposta ao seu clamor, diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que havia diante dos seus olhos. E aí nós podemos perceber em Abacuque 1, 2 e 4. O profeta ora ao Senhor e questiona o Senhor. Por que não o Senhor estava o respondendo? Diante do seu clamor, nós observamos que iniciamos a leitura bíblica com o clamor do profeta. E no final do texto, a exaltação ao Altíssimo. Na oração que faz a Deus, ele apela para que em sua ira lembre-se da misericórdia, que Deus lembre-se da misericórdia. O profeta expressa o seu louvor e ações de graças a Deus, e ele está determinado a continuar desta maneira, mesmo que tudo é temporal e venha se extinguir, né? E aí a gente vê um breve comentário aqui trazendo para os irmãos. Qual o segredo, então, para o avivamento? A resposta certa está em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Que promessa maravilhosa! Vamos adentrar então já no subtópico 2, né? A aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus na impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus como uma mensagem de amor para salvar o homem, como ele enviou outros profetas, né? Mas infelizmente a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, irmãos, haverá um dia que ele responderá a todos os que os desprezam, né? Conforme está escrito lá, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus, está lá em Salmo 9, 17. No Salmos 89, 14 diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Só existe uma saída para o homem: é crer no Filho de Deus, que é o único caminho para a salvação do homem. E como se consegue isso? Por meio da fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Subtópico 3, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e às iniquidades de Judá. Está lá em Abacuque 1, 5 a 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus para trazer Judá a repensar os seus maus caminhos e se converter das suas impiedades.
que já tinha ultrapassado os limites da tolerância de Deus. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos. Mas o seu povo não se lembrou. Deus mandou profetas, e este profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Está lá em Abacuque 2:13. No livro de Abacuque, à luz da oração do profeta, o que nos vem à mente? O juízo do Eterno. Deus é misericordioso, mas é justo por conta da sua santidade. A palavra justiça aparece 523 vezes ao longo da Bíblia. Em alguns contextos, não se distingue muito da misericórdia e do amor. É um aspecto de ambos. Já chegamos na sinopse 1. O clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder. Deus não fica indiferente. Ele escreve a visão no capítulo 2. Deus responde a Abacuque acerca da predominância do mal no mundo e do possível aniquilamento dos justos. O Senhor declara que viria um tempo em que todos os ímpios haveriam de ser destruídos e que os únicos a ficarem firmes seriam os justos, os que se relacionavam com Deus através da fé. O tempo de Deus não é o nosso tempo, amados. Muitas vezes nós podemos chegar a pensar que o mal está vencendo, que ficará impune. Mas não é isso que a palavra diz. Em Apocalipse 2:10, diz assim a igreja de Esmirna: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual o segredo da vitória? É a fidelidade com Deus. Precisamos falar isso nas nossas salas de aulas. Precisamos trazer isso à baila nas lições da escola dominical. Vamos ao tópico de número 2, avivamento pela palavra. Subtópico 1, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. E ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele, enquanto o objeto de sua oração, a resposta de Deus em relação à sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Muitas vezes Deus está falando conosco. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ainda em Salmos 119:105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não deixa tropeçar. Se nós estivermos conectados com Deus por meio da sua palavra, ela é a bússola para encontrarmos o caminho certo para a salvação. Que é quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Precisamos enfatizar o plano da salvação sempre. Subtópico 2, temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, versículo 1. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia o Senhor, e o princípio da sabedoria do crente é este: obediência.
Hoje há uma banalização do Evangelho, amados. Há um retrocesso em relação à doutrina da Bíblia. Porém, nós precisamos permanecer firmes na rocha inabalável, que é Cristo, o cabeça da igreja. Porque Deus, um dos atributos de Deus é a imutabilidade, que significa que Deus não muda jamais. Ou seja, tanto no seu ser como nas suas perfeições, não sofre qualquer alteração. E ele não muda de forma alguma. Os seus propósitos e promessas são eternos. Tiago 1,17, aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras parecem sugerir são apenas figuras de linguagem, para que nós humanos possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele conosco. Amados, precisamos, mais do que nunca, estar firmes num propósito e Deus agirá em nossa vida. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi ao Senhor a palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos a notifica, ou a fase é conhecida, Na ira lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ele ouviu a palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. O primeiro, ele pediu um avivamento para a sua obra. O segundo, ele pediu para que Deus notificasse a sua obra. E terceiro, ele pediu que Deus lembrasse da sua misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Nós precisamos falar sobre a importância da intercessão. Em momentos como o que estamos vivendo no mundo, irmãos, dias trabalhosos, de grandes crises em diversos setores, uma das melhores coisas que nós podemos fazer é interceder. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11, diz: ajudando-nos também, vós, com orações por nós, para que pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Jesus deixou o maior exemplo, então oremos e teremos um verdadeiro avivamento. Sem oração, sem palavra, sem dedicação na obra, não há avivamento. Sinopse 2. O avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Um auxílio aí na vida cristã, Submeta-se à palavra de Deus. Sejamos bem claros. A Bíblia, não acidentalmente, no que tange avivamento, ela traz a palavra eterna de Deus, que é a autoridade objetiva em tudo quanto cremos e praticamos. Se não fosse a sua verdade imutável, infalível, inspirada, os padrões de justiça e santidade acabariam degenerando, acabando em pouco tempo. E os caprichos de opinião pública prevaleceriam. Até nosso conhecimento de Cristo, a palavra viva de Deus, estaria perdida em confusão e incertezas. Se não fosse o testemunho firme das Escrituras, a Bíblia, e somente a Bíblia, é a nossa base para determinar aquilo em que devemos crer. Ela é um instrumento de toda a bênção divina, o meio pelo qual o Espírito Santo ministra a graça de Deus aos nossos corações. A submissão à autoridade de Deus, a sujeição à palavra e à autoridade da Bíblia, é a primeira condição para o avivamento. Deus nos enviou sua palavra, irmãos, diante dele, todo joelho se dobrará. Quando Deus fala, nós temos que ouvir, não nos cabe mudar ou desconsiderar a mensagem. Nós somos chamados para defender o que a Bíblia diz. A Bíblia não está sendo julgada.
Nosso dever é apenas crer e obedecer. Uma vez consciente dessa responsabilidade, nosso coração se abre à instrução espiritual. E aí, irmãos, o verdadeiro avivamento vem. É um subsídio da lição dos adultos. 3. Avivamento, questão de vida ou morte. Subtópico 1, clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por um avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor. Diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente, era uma questão de vida ou de morte. Por isso, ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. Está lá na lição, O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo de Deus, se o Senhor não tivesse misericórdia, todo o povo pereceria. Ante quê? Ante a potente mão do Senhor sobre as suas maldades. Subtópico 2, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações das pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Crônicas 21, 13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve também o profeta Jeremias, quando declarou em suas palavras: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Subtópico 3, clamemos a Deus. Atualmente nós podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica, pandêmica na verdade. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Não tem. A iniquidade não é apenas praticada individualmente, mas por grupos. Está, inclusive, institucionalizada, com um apoio legal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluem em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay, da ideologia de gênero, e ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações, a pretexto de serem igrejas inclusivas. Aceitam a depravação moral como norma de realidade posta, alegando que Deus é amor, por isso não exclui ninguém. A Bíblia, irmão, porém diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus certamente ama essas pessoas, mas não ama o pecado. Certamente o juízo de Deus não tardará. Portanto, nós devemos saber e ter a mesma opinião do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Sinopse 3, o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Nós vamos trazer aí um pequeno comentário. Seja você essa pessoa e não esse serviço lógico de todo cristão. É claro que o lógico é esperar que os oficiais da igreja liderem o processo de avivamento, mas a responsabilidade do avivamento não deve repousar apenas sobre estes líderes. Nem se deve achar necessário trazer líderes de fora, pregadores renomados, para trazer o avivamento. Cada membro de nossa igreja deve encarar o avivamento como uma responsabilidade pessoal e procurar a área de atuação mais adequada aos seus talentos e personalidade. É tempo de parar de jogar o problema para as outras pessoas da igreja. Que tal você? Você não se importa com a posição sua na sua igreja? Nem os dons que você possui? Você está completamente aberto para a direção do Espírito Santo de Deus? O seu coração já foi purificado de todos esses maus e objetivos egoístas?
simples interesse do avivamento não é suficiente não, irmãos. O nosso coração, a nossa casa, os nossos negócios são testemunha do amor transbordante de Deus. Está lá, né? Robert Coleman, a chegada do avivamento mundial, foi retirada extraído aí essa parte. A conclusão: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, nós também devemos clamar ao Senhor por um avivamento, amados. Só que esse avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais só vão acontecer quando o nosso coração estiver contrito. Quando a situação espiritual, moral do mundo está de mal a pior, nós devemos, como profeta, clamar misericórdia a Deus pelos que estão se apostatando da fé. Em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Trazemos para a nossa meditação Apocalipse 22, de 1 a 7. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca haverá mais maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todos sempre. E disse-me essas palavras: são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um trimestre na sua presença, por estarmos, Senhor, contritos contigo. Quantos caíram, Senhor, no meio da jornada? Senhor, quantos não conseguiram se levantar, se reerguer? Mas nós, Senhor, pedimos que as tuas mãos santas estejam sempre a nos acolher, a nos abençoar. Dá-nos o verdadeiro avivamento. Desperta a tua obra, a tua igreja, para que possa, Senhor, buscar a ti. Desperta o teu povo para estudar a tua palavra. Desperta o seu povo para reconhecer os pecados e se arrepender profundamente deles. Senhor, eu peço por mim, peço pela minha vida, peço pela vida de cada um que está nos assistindo nesse momento, porque se ele chegou até aqui, é porque tu, meu Deus, tem um propósito na vida de cada um, dele e na minha vida também. Senhor, abençoa esse irmão, essa irmã. Concede, Senhor, esta bênção que esta pessoa, que esse irmão, essa irmã está precisando que tu, meu Pai, conceda. Deus amado, eu não sei quem está ouvindo e vendo agora que precisa desta bênção, mas sabemos que tu, ó Pai, é um Deus de amor misericordioso e que irá conceder. Em nome de Jesus. Amém. Aí, vamos prosseguindo, não é? Domingo que vem teremos mais uma lição. Na segunda-feira nós lançaremos, né? No mais tardar na terça, quando na segunda a gente não consegue editar e terminar o trabalho. Mas no mais tardar, até a terça-feira sempre nós estamos postando. Eu agradeço o trabalho aí da Fernanda, que tem editado os nossos vídeos. Agradeço o seu esposo, Felipe, Diácono Felipe, né? A Fernanda, que louva o Senhor sempre, que é uma pessoa dedicada na obra do Senhor. Ao seu esposo, então, o Diácono Felipe. E também, irmãos, a todos que oram, né? E que contribuem socializando esse material. Nós agradecemos, pedimos a Deus pela sua vida. E nós agradecemos também ao Pai amado,
por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui. Claro. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Até mais.